Antes de dormir, tranque bem a porta. Oi, sobrenaturais, esse relato é da avó de um inscrito do canal, que aconteceu em Minas Gerais durante uma viagem com trajeto que iniciou em Minas com destino a São Paulo, no início da década de 50. Vamos chamar essa senhora de Dona Ana. E se você ainda não é inscrito do canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo, você ser notificado. Bom, aconteceu o seguinte, Dona Ana na época tinha 15 anos, e desde muito nova sempre experienciou situações bizarras. Uma vez, quando ela tinha apenas 7 anos, ela conta que estava brincando com suas 2 irmãs e uma menina, ou seja, 4 crianças no quintal de casa, uma amiga nova que ela disse. Mas a mãe jurava que não, era somente as 3 filhas que estavam ali, por isso ela resolveu não falar quando sentia ou via algo. A família da vovó morava próximo à cidade de Miraporanga, Minas Gerais. E como a situação estava muito difícil, uma conhecida estava de mudança para São Paulo, pois iria trabalhar por lá, tentar uma vida melhor na cidade grande, e disse a OS Pais de Dona Ana, que na época tinha apenas 15 anos, que se soubesse de alguma oportunidade mandaria um telegrama, e eles partiriam também. E ficaram todos na esperança do bendito telegrama da tal vizinha. Os dias foram se passando, os meses também, e nada de notícia. Meu bisavô conseguiu um emprego em uma fazenda ali perto da casa onde moravam. Então as coisas começaram a melhorar um pouco. Enfim, depois de quase um ano, a vizinha mandou um telegrama dizendo que encontrou um trabalho na casa de uma família rica, mas que era para uma pessoa só, e era para dormir. A pai da vovó, como já estava trabalhando, deu o veredito que ninguém iria, mas ela ficou super animada de ir conhecer São Paulo e tentar a vida na cidade, imagina. Ela nunca tinha visitado uma cidade grande. Com muito custo, seu pai permitiu, compraram a passagem, e no dia marcado, e ela se despediu dos irmãos, dos pais e partiu para o desconhecido. Mas, aí, é que começa toda a experiência sobrenatural que venho trazer nesse relato. Vovó nunca havia saído de sua cidade, então estava temerosa e ao mesmo tempo empolgada. O assento designado a ela era no corredor, porém não embarcou nenhum passageiro do seu lado. Então ela sentou no canto e foi observando a paisagem. Ela estava muito feliz e animada. Quando chegou o momento da parada do ônibus, vovó desceu seguindo o fluxo, foi ao banheiro, e quando voltou para pegar o bolo que sua mãe havia feito para ela comer durante a viagem, viu que tinha uma senhora sentada no seu lugar. Lugar esse que não era dela, então ela logo pensou que fosse a dona do lugar na janela, já que durante o trajeto entrava alguns passageiros, e rapidamente começou a puxar papo com a distinta senhora que estava na janela. A senhora era alta, branca, que os braços dava para ver as veias, o cabelo era grisalho já, e ela usava um vestido estampado de flores azuis, com o fundo branco. Não estava com nenhuma bagagem, e a vovó achou que ela havia guardado no bagageiro do ônibus. Primeiramente, vovó pediu desculpas por ter sentado no lugar dela. Disse que estava muito feliz, pois era sua primeira viagem, e por isso sentou no lugar dela, pois queria ver a paisagem. Disse que estava se mudando de Minas para São Paulo, pois iria trabalhar e morar em uma casa lá, e que provavelmente iria sentir muita falta dos pais e dos irmãos. A senhora disse que estava indo visitar o filho, que fazia muito tempo que não o via. Disse também que ela estava muito doente, mandou notícias para o filho, porém não teve resposta, e por isso estava indo visitá-lo, pois queria muito ver ele antes de morrer. Minha avó, sensibilizada, falou que ela iria encontrar o filho bem, que se Deus quisesse ela ficaria bem também, e que tudo daria certo. A resposta da moça foi, sim, no final tudo fica bem, de uma forma ou de outra. A senhora falou para ela nunca esquecer da mãe, e sempre que pudesse estivesse mandando notícias, pois as mães são sagradas. Falou TBM para ela não ter medo, que provavelmente iria passar muitas dificuldades, mas que o anjo da guarda dela estaria sempre com ela a protegendo, e que quando fosse dormir, trancasse bem a porta. E frisou isso 2 vezes. Feche muito bem a porta. Minha avó estranhou e perguntou o motivo. E aquela senhora olhou no fundo dos olhos e disse assim, o marido da patroa, sempre o marido da patroa. Nesse momento, o ônibus chegou em São Paulo, e os passageiros começaram a descer. Minha avó pegou a sua bolsa e foi descendo o TBM. A senhora não se mexeu. Minha avó achou que ela estava aguardando o restante dos passageiros descer para que ela pudesse descer também.
Lá embaixo, a vizinha da vovó já estava aguardando ela com um sorriso no rosto, e ela ficou aliviada ao ver um rosto conhecido. Mas queria muito se despedir daquela senhora, que ainda não havia descido do ônibus, e ficaram ali por uns 5 minutos aguardando a tal senhora descer. Foi então que o motorista desceu. Minha avó foi até ele e perguntou se a dona que estava sentada na janela, 2 poltronas atrás dele, não iria descer, pois gostaria de se despedir dela. E para o espanto da vovó, o motorista disse que não tinha ninguém naquele lugar. Ela ficou com os olhos estatelados, pois veio metade do caminho conversando com uma senhora. Foi então que o motorista relatou deixou as 2 aterrorizadas. Ele disse que quando entrou para prosseguir viagem, reparou mesmo que minha avó havia trocado de lugar e estava mexendo a boca como se estivesse conversando. Porém, não tinha ninguém do seu lado. Aquilo foi assustador. A vizinha levou minha avó até a tal casa. Ela foi apresentada à família e começou a trabalhar. E toda a noite o marido da patroa ia no quarto dela e forçava a maçaneta, mas ela trancava a porta, assim como a senhora havia alertado ela naquela viagem. Com o passar do tempo, o patrão começou a implicar com ela, com as coisas que ela fazia. Dizia que não gostava do tempero dela e por fim a demitiram. Vovó conseguiu outro trabalho e ali conheceu meu avô, que era jardineiro lá. Se casaram, foram muito felizes e o resto é história. Minha avó já faleceu, porém, nunca esqueceu desse acontecimento bizarro. Aquilo mexeu com ela de uma forma muito estranha. Sobrenaturais, já aconteceu alguma coisa parecida com você? Se sim, conte para a gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, um abraço e até o próximo relato.